Oi pessoal, esse é o Quem Somos Nós, o Slow Talk que já dura 5 anos e pouco e tem pelo menos um compromisso de tentar aprender mais sobre quem nós somos e o que nós fazemos. Você pode ouvir todos os programas ou assistir pelo YouTube no quemsomosnós.com.br. Entra lá, escolhe a plataforma que você preferir. Essa série surgiu porque ainda existe muita gente que insiste em não aceitar as evidências científicas. Por isso, nós fizemos essa série sobre o estágio atual das principais ciências e o que elas dizem sobre quem nós somos. E chamamos de Ciência Já. O antídoto para a ignorância é o conhecimento científico. Hoje, o nosso assunto é astrofísica, planetas extrasolares, atmosfera do Sol e das estrelas e tudo o que a gente não entende. E nós vamos conversar com a doutora em astrologia pela Berkeley University e pós-doutora em tecnologia pela California Institute of Technology, Adriana Valho. Quem é você? Adriana Valho. Não, esse é o seu nome. Quem é você? Mãe, mulher, filha, astrofísica. Trabalho, com ciência, com astrofísica, mais especificamente com o Sol e planetas em torno de outras estrelas. Essa Então é a minha vamos lá, área. eu vou te ajudar. Uhum. Você é paulistana? Sou paulistana, nascida aqui, na cidade de São Paulo. Por que é que você... Me conta um pouquinho. Aham. A sua família tem cientistas? Da onde que vem esse teu interesse? Como é que foi? Me conta um pouquinho essa trajetória. Obviamente começou com meu pai, aliás, que é cientista, mas a minha mãe e as minhas duas irmãs mais novas, todas têm doutorado. A irmã do meio tem até 2 doutorados. Nessa área também? Não, meu pai é cientista, ele é biólogo. Tá. A minha mãe, ela estudou literatura portuguesa, ela fez doutorado em literatura portuguesa. As minhas irmãs são artistas, mas mesmo assim história da arte e crítica da arte, com doutorado em crítica da arte, história da arte. E a minha irmã do meio, que eu falei que tem 2 doutorados, ela tem também um em economia agrária. Mas a ideia de ser cientista, com certeza, vem do meu pai, de acompanhar o meu pai. E por que você escolheu a física? Na verdade, eu não escolhi a física, eu escolhi a astronomia. Eu fiz a física para fazer chegar astronomia. Lá. Tá bom, então chegar vamos lá. voltar. Nunca Por que você escolheu a astronomia? Por que você escolheu os astros? Os astros. Na verdade, foi assim, quando eu tinha... Acho que uns 16 anos eu estava, naquela idade, nossa, tem que escolher uma profissão, o que eu vou fazer de vestibular, sem saber direito. E aí me caiu na mão um volume de astronomia da coleção Life, da época que tinha um volume sobre cada tema e esse de astronomia. E eu comecei a olhar aquelas figuras, aquelas imagens, de galáxias, de planetas e aquilo assim Até aquele me momento fascinou. você não tinha isso? Eu sabia que eu queria ser cientista. Isso eu sabia. Qual campo da ciência? Já tinha pensado em arqueologia, em data. Aí quando eu vi, falei, nossa, é isso. É isso que eu quero estudar. Eu quero estudar os astros. E aí eu fui olhar, como é que eu chego lá, E hoje você entende por que te deu esse deslumbramento? Foi também, acho Porque você tinha contato com a biologia, você tinha contato com muita coisa. Tinha, eu cresci nas estufas da Unicamp. Por que te deu esse deslumbramento com isso? Hoje, olhando hoje. Isso eu me lembro muito bem disso, de olhar aquelas imagens e olhar para o céu e falar, eu quero entender o que está acontecendo. E, na verdade, eu até, como toda adolescente um pouquinho naive, também se pensa, que seria tão legal se eu pudesse sair do planeta. Eu adoraria viajar, também, claro. Sabe assim, eu não digo assim ser astronauta, Não era esse um objetivo de vida,
Mas eu falo, deve ser muito legal poder pegar um foguete e olhar a Terra de fora, de cima para baixo, né? E também e foi bem também na época que eu acho que foi a primeira astronauta mulher, que foi a americana. Agora acho que era Sally o nome dela, esqueço o segundo ano. E que aí e ela não era astronauta assim né, da aeronáutica, ela era astrofísica. Ela foi porque ela era astrofísica, né? Que ela enfim, então... Fly, eu quero fazer igual ela. Mas não foi tanto essa coisa de, eu quero ser astronauta. Mas eu me lembro que essa ideia de ser astronauta, não de ser astronauta, de pegar um foguete e sair fora, na Terra... Poder enxergar mais do que onde a gente está. Isso foi uma coisa que eu achei muito, muito bacana, assim, que eu então, adoraria. Agora eu já passei da idade, né? Eu adoraria ter podido. De alguma maneira você faz isso de outro jeito, Faço isso de outro jeito. Você teve que então passar pela física para chegar aí, não é isso? Tive que passar pela física, mas passei rapidinho. Matemática pesada, não, mas isso? Matemática e física, obviamente, né? Quem vai escolher fazer física não, é porque tem jeito. Foi bem na escola, claro. Gosta, e é o que eu sempre falo, porque cada vez que alguém me pergunta, você é professor, o que você faz? Aí eu falo, sou professora. Se a pessoa não perguntar mais, fica nisso. Mas geralmente, professora do quê? Quando eu falo física, aí eu tenho as reações, né? Mas, nossa, física, nossa, que difícil, não sei o quê. Odiava física na escola. Eu ouço muito isso. Eu falo, porque você teve um professor de física que não era bom. Que não te encantou. Que não era bom, que ficou... E isso não é à toa, porque nós temos um déficit muito grande de professores de física no ensino, no ensino médio, né? E mesmo no ensino fundamental também. A maioria dos professores, principalmente no ensino fundamental, são biólogos. E aí acabo tendo que dar aula de ciências e também aula de física, de química e biologia. Então, óbvio que não sabe direito, só se apega às equações. Você tem que usar essa equação aqui. E fica uma coisa super bitolada. Tanto é que a física não tem que ser ensinada assim. A física tem que ser ensinada no laboratório. Primeiro você vai e mostra, solta uma bola, a bola caiu, por que ela caiu? A bola quicou, por que ela quicou? E vai, né? Vai fazendo um monte. Por exemplo, experimentos, muito poucas crianças, eu acho que lidam com ímãs. A coisa mais fantástica que tem, né? Já dei ímãs para as minhas filhas, para os meus sobrinhos, eu incentivo eles, brinca com ímã. Como é que acontece olha que coisa, porque o ímã você vê, ele se atrai, ele repele, né? Então, ou seja, eu acho que tinha que começar com as crianças. É que, obviamente, o laboratório é caro, né? Então, fica difícil para as escolas. Não tem mas mesmo escola particular, eu acho que o tempo em laboratório que as crianças passam é muito pouco. Mas a física, para mim, é claro que tem toda uma teoria por trás, mas primeiro você tinha que motivar com isso. Com a vida real também, com a vida real, porque também a física é isso. Cai na cabeça do ninho. A física é isso, né? E aí depois... Tá, como que você define física? Vamos lá. A física é a ciência que estuda, né, os fenômenos físicos. Definição cíclica, né? Mas seria, na verdade, os físicos têm um ego muito grande, né? E se você for fazer isso, é porque a física explica qualquer coisa. A física explica biologia, a física explica química, explica tudo. Quer dizer, só que, obviamente... Já os matemáticos acham que são eles. São eles. Só que os fenômenos, obviamente, são muito complexos, né? Então, o fenômeno biológico, você tem N variáveis que você não consegue... Mas aí o que o físico faz? Ele pega o problema, simplifica, a velha história de vamos considerar uma vaca esférica, agora eu sei lidar, agora eu sei explicar. Simplifica o que pode ser simplificado, mas que ainda mantém as características para poder servir como modelo. Servir como modelo. Mas a física, eu diria que seria a ciência que estuda os fenômenos naturais. A interação entre os fenômenos. Entre os corpos. Isso, entre os corpos. E, obviamente, vamos falar inanimados, porque vamos deixar os seres vivos para a biologia. Para a biologia, né? Para a biologia. Tá. Aí você fez a física e falou, bom, agora eu vou estudar astronomia, o universo. Tá certo? É isso. O universo. A Terra é pequena, quero o resto.
não é isso? Aí fui estudar formação de estrelas, né? Na USP. Eu fiz a graduação na Unicamp e aí vim aqui para São Paulo para estudar na USP. Então aí foi... A formação de estrelas e aí... E era teórico, era algo teórico. E foi bastante divertido, eu gostei bastante, né? Você faz as disciplinas, você entende um monte de coisa. Aí, na faculdade, né? Obviamente a vida profissional se mistura com a vida pessoal. Claro. Eu conheci o meu marido, hoje ex-marido, né? Mas na época que se tornou meu marido, e ele tinha o plano de fazer o doutorado fora. E eu também, porque meu pai fez o doutorado fora. Eu era bebê quando ele foi fazer o doutorado na Inglaterra, o meu pai. E aí depois, quando eu tinha 10 anos, ele voltou para a Inglaterra como um professor visitante. E aí, obviamente, os primeiros 3 anos de vida eu não me lembro, mas eu me lembro depois. Então eu tinha também assim, não, eu quero também estudar fora. E aí a gente acabou, só que na época de aplicar tudo, eu estava grávida da minha primeira filha, então ele que fez a aplicação e ele foi aceito em várias universidades e a gente olhava, né, ele é físico, aliás, ele é o atual diretor do CNPEM, né? Ele que é o responsável pelo projeto Sirius. E a gente estava, onde que a gente vai, olhando, né, o departamento de astronomia, o departamento de física, o que a gente vai fazer. E aí Berkeley foi o que mais pareceu assim que satisfazia mais aos dois. Então lá fomos nós para Berkeley, onde eu fiz o meu doutorado. Aí quando eu cheguei... Ainda em SOI, em formação de Sol também. Então, não, nada a ver. Ainda não começou o Sol. Foi formação de estrelas, teórico, aí, né, plasma, magneto hidrodinâmico, enfim, tudo teórico. Aí depois, chegando lá, quando eu entrei na universidade, eu comecei a estudar reflexão do Sol, das ondas de rádio do Sol nos anéis de Saturno. É bacana que eu consigo falar as coisas e as pessoas entendem o que eu faço, né? Se eu começasse a falar de física subatômica, ninguém ia entender nada. Mas aí eu fiz 1 ano disso e achei super bacana estudar dados do Very Large Array, que é o VLA, que é um interferômetro, muitas antenas de rádio, que ficam em Socorro, no Novo México. Fui para lá, né, conhecer, então, ou seja, adorei essa parte. Mas aí pensei, mas eu vou voltar para o Brasil, eu preciso de emprego. Falei, o que eu vou fazer? Não sei. Aí que veio a ideia de fazer, então, física solar. Porque na época eu queria voltar para a Unicamp, e na Unicamp não tem, hoje está começando um grupo de astronomia, mais de cosmologia, mas na época não tinha nada, mas tem física de plasma. Então pronto, o Sol é plasma, vou fazer física solar. Tá. E aí gostei bastante, e aí que fiz o meu PhD, né, em física, comecei a estudar o Sol, foi assim. Mas durante todo o doutorado, volta e meia tinha em disciplinas, ou às vezes em grupos de outros professores, preciso ir lá para o observatório para observar um colega, né, ou falar, vou junto. E isso é uma coisa que até hoje, embora eu fiz no Sol, e obviamente você observa o Sol de dia, não de noite, mas eu sempre que podia, eu corria para o observatório, porque é ali que eu falava assim, não, foi por isso que eu escolhi astronomia. Foi pela noite, na verdade, não foi pelo dia. Não foi, porque quando você está... Porque um observatório é um local escuro, então você vê o céu como os antigos viam. E como eu vinha no quintal da casa da minha avó no interior. Não tão bem, mas dava para ver a Via Láctea lá do quintal da casa da minha avó. Mas nos observatórios, aí você vê aquela faixa de luz esbranquiçada, assim, e aquele silêncio que tem. Aí é maravilhoso, é fantástico. Você realmente tem uma experiência, eu, pelo menos, tenho uma experiência quase mística, assim, de você estar ali sentado no silêncio, olhando. Da imensidão. A imensidão. Eu acho, assim, é uma coisa, assim, que me toca, embora eu faça isso cada vez menos, mas eu falo, não, quase que eu preciso ir lá, sabe, para recarregar. Para lembrar por que você está aqui. As baterias. Porque é realmente uma coisa, assim, que você
é uma outra perspectiva de vida, é uma outra perspectiva, é muito... Eu acho que talvez a coisa mais complicada da gente imaginar é o tamanho dessa imensidão, né? Porque é um negócio tão grande tudo isso, tão distante tudo isso. Muitas das coisas que a gente vê nem mais existem, tá certo? Muitas das estrelas que a gente gosta já acabou, tá certo? Que você acha linda, não tá lá, né? A luz dela tá chegando, mas ela já colapsou inteira e tal. São coisas que deixam a gente um pouco gente normal, né? Tô falando não astrofísico, mas assim, você fala, nossa, o que é isso, né? E o que todo mundo hoje vem falando sobre os planetas, os exoplanetas e etc., que estão fora do nosso sistema e que talvez também tenha vida e que tem sóis, outros sóis, né? Eu acho que talvez essa não sei se na hora que você estuda Sol, você também estuda as possibilidades dos sóis. Não, sim. Né? Tanto é que o que acontece... Tudo bem, eu trabalho, fiz o doutorado em Berkeley, aí depois fui fazer um pós-doutorado, porque obviamente a gente não consegue emprego logo depois que termina, né? Ainda mais hoje em dia está cada vez mais difícil. Aí fui para o Caltech, fiz um pós-doutorado lá no Caltech, ainda em física solar. Aí voltei para o Brasil, voltamos, né? A minha primeira filha nasceu aqui, nós fomos, ela tinha 4 meses. A segunda nasceu lá no meio do doutorado. Eu era um ET, assim, com aquela barriga de grávida no meio do departamento, assim, o que essa mulher... Enfim, mas tudo bem. Aí depois, aí eu voltei, porque aí eu falei, bom, quem são os grupos que trabalham com física solar, né? Aí eu voltei para trabalhar no grupo do Pierre Kaufmann, que faleceu, infelizmente faleceu o ano passado, e ele estava com um grupo na Unicamp, eu voltei para lá, mas depois, aí o Mackenzie chamou ele e o grupo dele, que éramos em 4 pós-docs, para ser contratados no Mackenzie, na Universidade de Mackenzie. Aí em 99 foi quando eu fui contratada no Mackenzie, tirei minha primeira carteira de trabalho, foi em 99. E o cara lá da Poupa Tempo, a segunda via, eu falei, não, moça, é a primeira. É a primeira mesmo. É que até agora eu só vivi de bolsa, né? Bolsa de iniciação, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, bolsa de pós-doc, enfim, é uma carreira inteira aí de bolsista. Mas enfim, e aí então foi aí que eu fui para o Mackenzie e trabalhei com o Sol até mais ou menos em 2000. Aí em 2000 veio uma pesquisadora francesa, Annie Baglan, ela veio dar uma palestra. Acho que não foi na USP, não. Acho que foi no INPE. Enfim, ela veio porque ela estava com um projeto, ela era a responsável por lançar um satélite, o satélite Corot, e ela estava procurando para buscar exoplanetas, e ela estava procurando uma parceria brasileira. Ela conhecia um professor da USP, né? E aí foi ali que eu fui assistir, e eu falei, eu acho que dá para eu aplicar o que eu sei sobre o Sol para as estrelas desses planetas. Outros sóis. Para outros sóis, estudar essas manchas escuras que acontecem na superfície do Sol. Essas outras estrelas também vão ter essas manchas, né? Que são, devem ter. Devem ter, que são altas concentrações de campo magnético. Eu vou estudar isso. E aí, então, a partir de 2000 na verdade, de 2002, se não me engano. Você passou a estudar essas estrelas. Eu comecei a estudar também, mas com toda a bagagem que eu já tinha do nosso da Sol, atividade solar, do nosso Sol, as características do nosso Sol, eu comecei a trabalhar também nessas outras estrelas com os planetas, né? E também a procurar planetas semelhantes? Na verdade, o meu foco porque mais... tem essa história, sim, né? Não, planetas que estejam uma distância razoável, semelhante à Terra, não é isso? Para que talvez tenha uma vida que a gente consiga identificar. Isso, hoje em dia, Não é isso? O começo da pesquisa, né, dos planetas habitáveis, foi assim, os planetas na zona habitável, né? Ou seja, planetas com potencial de serem habitados por seres vivos. Que tem uma temperatura... Isso, né, tem que ter a temperatura de água líquida. Água, né? Isso, água líquida, então a temperatura tem que ser entre 0 e 100 graus centígrados. E aí, então, seria o quê? Planetas
planetas como a Terra, a uma distância igual à Terra, de uma estrela como o Sol. Uhum. Mas hoje em dia a coisa já está evoluindo. Falou assim, mas se a estrela for menor do que o Sol, Pode tá mais ela perto. vai ter menos, vai brilhar menos, vai ter um fluxo menor de luz. Ou seja, os planetas podem estar mais próximos podem e mesmo ter. isso. E mesmo assim, tá com a temperatura entre 0 e 100 graus na sua superfície. E tanto é que foi o sistema, o TRAPPIST-1, né, a Próxima Centauri, que são estrelas muito menor do que o Sol. E os planetas estão muito mais próximos da estrela, mas mesmo assim, e são mais fáceis de serem detectados, por estarem mais próximos. Então, mas também essa toda a ideia da zona de habitabilidade. Agora, mas aí eu não sei como que seria a vida, porque a estrela é muito diferente do Sol, né? É uma estrela mais vermelha, é uma estrela bem mais fria. Então aí também não sei como Mais que fria seria. quer dizer, emite menos calor. Emite. Por exemplo, a temperatura na superfície do Sol é da ordem de 6.000 graus centígrados. Essa estrela, por exemplo, a TRAPPIST-1, é 2.500 graus. Mas também Kelvin. o planeta está mais O perto. planeta está muito mais perto do que Mercúrio, tá? Aliás, o sistema inteiro cabe bem em menos de 1/10 da distância da Terra ao Sol. Pode funcionar. Pode funcionar, pode. A gente só tem que esperar porque a TRAPPIST-1 está a 39 anos-luz. Então aí você tem que manda o sinal. 39 Oi, tudo bem? anos, Aí ele... se for na velocidade da luz, Isso, o sinal que não é, né? Uma onda de rádio. Não é, tá certo? Não, onda de rádio... É idêntica à velocidade da luz. É uma onda eletromagnética, a velocidade de propagação... É idêntica da luz. Aí vai, aí mais 39 anos... Claro. Tudo bem. Já foi, pelo menos? Bom, a gente tá... Né? Já mandou? Nós estamos mandando, né, para o espaço. Não, sim. Desde que o Marconi... Tem aquele projeto Não, mas tem aquele projeto do Carl Sagan lá. O SET. Isso, exatamente, que manda... Na verdade, eles ficam mais escutando. Ele não manda nada? Manda, não é? Não, porque o nosso planeta já manda. As nossas ondas de rádio, ondas de TV, já vão para o espaço todo. Você não precisa necessariamente, mas... Emitir. É, porque a gente já está fazendo enquanto isso sociedade o tempo tecnológica, já estamos fazendo isso o tempo inteiro. A ideia deles é mais Mas não ficarem aconteceu, escutando. né? Isso, desde a década de 60, né? Ou seja, já estamos aí há quase 60 anos. E não aconteceu, né? Até agora não conseguiu detectar. Já detectaram alguns sinais esquisitos. Ruídos, né? Mas eles são muito criteriosos, então, para poder dizer que é um sinal que não é cósmico, ou seja, que não é... Porque as estrelas emitem, né, ondas de rádio. Só que a característica é diferente de uma onda que é artificial, que é feita por uma antena, né? Que é fabricada por uma antena. E então, isso é uma... Mas o sinal tem que se repetir. E isso ainda não aconteceu. Não aconteceu. Então, por isso que até agora eles... Aí, como é que foi que eu ouvi outro dia? Que eles não querem fazer contato com a gente, que eles viram que a gente quer sair colonizando Marte, colonizando... Eles ouviram e não querem saber. Eles ouviram... Fingir que não existe. Quietinho aqui, não quero fazer contato. Não. Mas não precisa ser o sistema, a TRAPPIST, Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima, essa está a 4 anos-luz. Tem um planeta também. Que poderia ter algum tipo de vida da maneira que a gente conhece, não é isso? Existe outro tipo de vida? Porque essa é uma boa pergunta, não é? Assim, você fala assim, bom, a gente já sabe, no nosso DNA veio um pouco das estrelas, não o DNA em si, mas os elementos químicos que depois... Vieram todos da estrela. Vieram da estrela, então, que depois formou lá o DNA, formou o bichinho primeiro e tal, blá, blá, blá. Pode ter acontecido em outros lugares semelhante, não é isso? Mas existe outro arranjo? Porque a gente é a base de carbono, não é isso? Será que existem outros arranjos e que a gente não vai nunca conseguir identificar, já que a gente está procurando a gente mesmo? Não sei se você entende. Não, eu entendi. Essa é uma pergunta que é feita, né, muito pelos astrônomos, né? E eles falam, não, a gente só conhece esse tipo de vida, que é a vida baseada em carbono, que usa
a água, né, como catalisador, todas as reações dentro do nosso organismo Precisa da e do água. organismo de todos os seres vivos acontece na água para ser mais rápido. Aí fala, bom, tá, ao invés de água, poderia ser metano líquido? Não sei. Ao invés de carbono, poderia ser silício? Né? Então, ou seja, essas são realmente questões que são levantadas. E se for estudar isso, por enquanto, acho que é tudo teórico, né? Tudo na base da teoria. Porque a gente... Então, nós estamos procurando... Vida como a gente conhece. Como tem aqui na Terra. Certo, seja... A base, ou seja, a base de DNA formada por carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. É isso aí. E aí, por isso que a gente procura condições semelhantes para ver se tem algo... Não seres humanos lá, né? Porque a chance é baixa. Né? Ah, não, sim, eu acho que é muito mais... humanos, não, se tiver, vão ser outras condições, outra evolução e vai dar em outros bichos. Não, é a mesma coisa, se a gente olhar a Terra, né? A Terra tem, assim como todo o sistema solar, 4,6 bilhões de anos de idade. O homem apareceu nesses últimos 300 mil aqui, no finalzinho. Então, por exemplo, um ET passeando aqui pelo sistema solar, sei lá, 100 milhões de anos atrás, ia encontrar dinossauro. Né? Que eles foram extintos. Eles não iam se reconhecer. Não, se fosse um ET como nós... Né? Há 2 bilhões de anos, organismos unicelulares, ou seja, só bactéria. Então, ou seja, né, depende, mesmo na Terra, depende de onde você está olhando. Né, levando em conta a teoria da evolução de Darwin e o tanto de tempo decorrido. Mas pode ser que eu tenha as mesmas condições num outro planeta, mas porque não como a teoria vai por acerto e erro, né? Claro, e que tem a ver com o ambiente, que não é idêntico ao nosso, vai dar em outra coisa. A chance de dar em outra coisa é 100%, tá certo? Quer ver, por exemplo, o nosso olho. O nosso olho é sensível ao visível. A gente enxerga... É uma parte, né, daquilo que nós vemos, né? O espectro eletromagnético, ele vai desde das de raio-x, desde os raios-x, ultravioleta, visível, infravermelho e rádio, tá? Tudo isso é tudo onda eletromagnética. É a mesma coisa. É o mesmo fenômeno físico. São ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço. Os nossos olhos se desenvolveram para enxergar, né, ou seja, o nosso dispositivo de detecção, né, nosso aparelho, o nosso aparelho, isso, obrigada, é focado para o visível. Nesse pedaço. Nesse pedaço. Agora, por quê? Porque a emissão do Sol, que também vai em todo o espectro eletromagnético, ela tem o máximo no visível. No máximo, no visível, as cores do arco-íris, no verde, amarelo, tá ali a emissão da nossa estrela. Então, você olha para ela, é branco amarelada, né? Enfim. Agora, se a gente, por exemplo, tivesse vivendo em torno de uma estrela que o máximo fosse no ultravioleta, uma estrela muito mais massiva, muito mais solar, talvez o nosso dispositivo fosse diferente. Selecionado para outro tipo de coisa. Ou se a gente vive, por exemplo, em torno da TRAPPIST-1, que é uma estrela muito mais vermelha. Então, aí talvez fosse mais focado para o vermelho e infravermelho, né? Ou seja, as formas de vida. Coisas de outra forma. Isso, não é à toa. O nosso olho tem a ver com a estrela. Foi selecionado com o lugar onde a gente está. Isso. Não é? E tanto é que acho que os animais mais primitivos que vivem no fundo dos oceanos nem olho tem, né? Não, porque não chega a luz, não precisa. Não é necessário. Isso. Agora, você estava falando, o Sol tem 5 bi, não é isso? 4,6. Pode arredondar para 5. 5 bi. Teoricamente, ele tem mais 5 bi, não é isso? Vai chegar, isso, 10 bilhões, o tempo de vida total. Teoricamente é por aí, né? É que fala bi parece pouco, mas é muito. Então, o muito. universo tem quase 14 bi, não é isso? 5 seguidos, assim, por... É muito tempo, né? Eu sei que falando 9 assim, zeros. assim vai meio, parece, 5 bi. Né? Mas é muito tempo para chegar onde está. Talvez, assim, 1 bi ou 1 bi e pouco, ele já tenha torrado a Terra, não é isso que as pessoas... Isso, vai virar uma gigante. Não é isso? Que ela vai crescer
e vai torrar tudo que tiver pronto, nós vamos virar Marte. Não é isso que as pessoas falam? Que a gente vai virar como Marte, ou seja, vai ser nada. Sim, porque... Nós vamos ser torrados, né? Vai varrer... É que Marte é muito frio, né? Mas sim, não, nesse inóspito, sentido, inóspito. Assim, vai varrer a atmosfera, não é isso? Vai, provavelmente. Nós vamos ficar sem atmosfera, ou seja, nós sabemos que vamos deixar de existir, não é isso? Sim. Sim, a nossa vida está Que contada. Nesse planeta... Nesse planeta... O tempo é mais 1,5 bi, por aí. É muito tempo também, tá certo? Que é isso, nós não temos isso ainda, né? Tá certo? Nós não temos. Nós temos 300 mil anos. Mas de qualquer maneira, isso que a gente conhece como Terra, como nosso lar, como sistema solar e etc., com certeza vai colapsar em 5 vai, bi, até tá certo? porque a água toda vai evaporar. Enfim. Como você se sente sabendo disso? A pergunta é essa, no final, porque você fala assim, tudo isso que a gente vive não é só a sua vida, vai colapsar. E talvez, se a gente aumentar o universo em algum momento, talvez, também dizem isso, né? Porque está se afastando, e uma hora também vai virar um grande frio do nada, não é isso? Vai, isso. Não sei quantos bi, mas é mais, tá é certo? O universo muito tem mais. 13,7 bi. Agora, né? Mas vai chegar num momento... Sim, e vai se expandir que vai virar um grande nada. E vai se esfriando, sim. Tá. Como você se sente com isso? Não me afeta. Nada? Você não fala, nossa, então para que tudo isso? Você não fala, o que quer dizer isso? Em algum momento não te dá um treco? Sim. Você fala assim, A primeira vez que eu descobri isso, né, foi quando justamente eu estava, né, estudando isso no mestrado. Estava no mestrado, que foi quando fui estudar evolução estelar e aí realmente eu fiquei meio assim, falei, nossa, mas aí você fala assim, mas é tanto tempo, né? Eu já vou estar... Não, vai estar morta com certeza. Sim. Mas em relação não sei, não te dá uma vontade de perguntar que coisa é essa toda? Quando você fica sabendo que toda essa experiência vai ser varrida? E não é só nossa experiência, até desses outros seres que a gente está falando, em todos esses outros planetas. Eventualmente, uma hora... Se eles existirem, talvez existam, né? Probabilisticamente eles existem. Acabou. Um grande vazio enorme. Você entende o que eu estou falando? Não, eu entendo. Estou até me sentindo meio assim, fria e calculista. Você fala, dane-se, é isso? Não, mas realmente, né? Isso é uma coisa que você se pergunta mesmo, né? Sempre, né? O que eu estou fazendo aqui, né? O que vale a pena na vida, né? Ainda mais conforme a gente vai envelhecendo e vai passando por coisas, vai perdendo pessoas queridas. Você vai pensando justamente nisso, né? O que é isso aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? O que vale a pena? Né? E na verdade, né? Acho que as pessoas, né? Eu pelo menos, eu sinto isso. O que vale a pena são as pessoas que você encontra, as pessoas que você toca. Toca no sentido de afeta. Né? E elas te afetam, porque no fundo é isso que vale a pena, sabe? Na tua... tem muitos cientistas da tua área que quase que têm certeza probabilística que existem outras vidas, tá certo? Em outros lugares. Não outras vidas nossas, né? Ah, tá, eu achei que nós íamos começar a falar... Não. Outras vidas no sentido de outros planetas com vida, né? Parece que hoje pelo menos, me corrija se estiver errado, é quase um consenso de que em algum momento o negócio é tão grande, o universo é tão grande, existem tantos sóis, não é possível que só tenha acontecido aqui, não é isso? É assim que você vê também? Eu vejo assim mesmo. Olha, a nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. E como a nossa galáxia tem mais uns 100 bilhões de galáxias. Ela é só um pedacinho, né? É só uma
também de bilhões e bilhões de outras galáxias. Mas na nossa galáxia são 100 bilhões. E hoje eu acho que estamos caminhando para que em torno de toda estrela tem pelo menos um planeta. Não necessariamente um planeta com condições para a vida. Mas vamos lá, planeta é algo girando em torno dessa estrela. Isso, em torno dessa estrela. Então eu acho que na nossa galáxia nós temos pelo menos 100 bilhões de planetas. Nossa, não vai ter Só tem um que tem vida, é isso? Então, não vai ter aí, olha, né, 100 bilhões. Se eu dividir isso por 1 milhão, ainda sobram 100 mil. Isso, né? Isso. 100 mil planetas, poxa vida, é muito planeta. Não precisa, obviamente, nós não vamos encontrar a semelhança do Homo sapiens. Não quer dizer humano, então. Não, mas agora, questão pessoal, eu acho que a nossa galáxia está infestada de bactérias. E que o que nós vamos achar são bactérias. Quer dizer, nós vamos ter que procurar... A chance de achar também uma coisa complexa como a nossa se achar baixa, é isso? Obviamente vai ser menos provável do que bactéria. Do que bactéria, claro, pela complexidade. Sim. Não, mas eu acho que... Mas vamos dividindo cada vez mais, em algum momento talvez tenha... Sim, mas vamos supor assim, sei lá, 20, em 100 mil você tem bactérias. Aí, quem sabe, em 1000 você tem formas... Algo mais complexo. Formas de vida 1000 inteligente. É muito. 1000 é muito. É muito, acho que vida inteligente. Nesse pedacinho? Porque depois tem todo o pedação. Não, tem as outras galáxias, então, sim, que estão muito mais distantes, muito mais difícil de você... Não vamos saber, tá certo? Não. Certeza que nós não vamos nem na passar nossa perto vida, disso. não. Então, mas 1000 é muito, eu achei que você ia falar 10. Ah, é? Não, olha, porque hoje, até na aula de hoje, hoje é a aula da pós-graduação lá no Mackenzie, foi aula das características dos exoplanetas, né, na disciplina de astrofísica. E aí eu dei para uma aluna falar sobre a equação de Drake, que é essa equação com 7 termos que começa com taxa de formação da estrela, número de estrela que tem planetas que têm condição habitável, que se desenvolveu vida, blá, blá, blá. Obviamente, se um termo é 0, a probabilidade de encontrar vida em outro planeta é 0. Mas, e aí ela até mostrou de um resultado recente com os atuais números que a gente tem, né, já são aí mais de 3.800 planetas em torno de outras estrelas, planetas confirmados, né, mais uns 4.000 candidatos aí. Enfim, que a estimativa que esse autor deu era de 10.000 planetas com vidas inteligentes capazes de desenvolver, se comunicar conosco. Não pode ser... 10 mil? 10 mil. Pode ser um golfinho que construa uma antena de rádio. Tá. Mas vida inteligente... E você acha possível isso? 10 mil? E em nenhum momento a gente esbarrou neles? É que a galáxia, assim como o universo, é muito vazio. É muito vazio. E a gente não tem tecnologia para viajar, não é isso? Não. Aí é por isso que o projeto 7 é isso. Você aponta as radioantenas para o espaço e fica ouvindo. Alguma coisa. E fica ouvindo, né? Fica procurando, ouvindo. Mas é para uma região do espaço, não é isso? Não é? Não, eu acho que faz um survey, faz assim uma busca, né? Não é só por uma região. Então, se for assim, 10 mil... Esse autor falou em 10 mil. Supondo isso. Então, vida inteligente, como eu falei. Então, não bactérias. Bactéria é todos. Bilhões, todos não. Não, provavelmente nem todos, em muitos. É porque você precisa ter o planeta ali na zona habitável. Em muitos. Mas vida mais complexa e etc, etc, mesmo com formas diferentes, mas mais complexa, 10 mil. Então, isso quer dizer que em algum momento nós vamos esbarrar nisso. Olha, eu acho que nós vamos esbarrar nisso mais cedo, nas bactérias. Por quê? Porque esses telescópios gigantes, né, que daí com mais de 20 e tantos, 39 metros, né, o GMT, o TMT e o ELT, né, depende aí dos Estados Unidos ou da Europa, e que vão começar a funcionar na metade da década que vem, né, aliás, eu acho que o GMT, acho que é isso, 2024, 2025, enfim. Vamos dizer assim, daqui a uns 7 anos, por aí, esses telescópios, ou daqui a 10 anos, vão estar funcionando. E um dos objetivos desses telescópios é o quê? É estudar atmosferas desses planetas.
E aí, né, fazer a espectroscopia, mas, ou seja, você detectar quais são os elementos que tem na atmosfera desses planetas. E se começar a detectar oxigênio, Gás ozônio, que parece ter carbônico. umas bandas muito fortes, é vida. Porque para você ter a quantidade, por exemplo, o nosso planeta, o oxigênio aqui só começou quando o planeta tinha por volta de 2,2 bilhões de anos, que foi quando as algas começaram a fazer a fotossíntese e foi, né, começaram a emitir grande Mas não quantidade de necessariamente a oxigênio. mesma quantidade de oxigênio que a gente tem na nossa atmosfera, Não, é isso? porque aí foi aumentando, mas foi Não, o tô dizendo primeiro lá, grande boom. né? Não, mas é que, O oxigênio... por exemplo, você olha as atmosferas, desculpa, de todos os outros planetas do Sistema Solar, Vênus, Marte, não tem oxigênio. Zero. Não tem O2. O que tem quantidades muito pequenas, que provavelmente era a Não quantidade da nossa justificam Terra escapou. antes da vida Entendi, antes né? de ter as bactérias. Isso. Então, ou seja, se As você detectar cianobactérias, tem obviamente uma porcentagem grande de oxigênio, na nossa atmosfera acho que é em torno de 20%. É, 18%. Isso, é. 18%. Ou seja, se você detectar essa porcentagem, tem vida como a nossa. Porque a nossa vida é que, né, produz as plantas fazem a fotossíntese e produz o oxigênio, que é imprescindível para os seres vivos, para nós, né, para os animais. Então, esse é o olhar. Isso, ou seja, isso na década que vem já vão estar começando a procurar como são chamadas bioassinaturas, né? Aí você pode juntar metano, enfim, um monte de outros produtos de respiração. Então, ou seja, a gente gás carbônico, tá certo? Mas gás carbônico. O gás carbônico tem um monte na atmosfera de Vênus, de Marte. Isso é. Mas ele sozinho não. Não, sozinho. Tem que estar combinado com o então, oxigênio. Então, aí tem que ter o oxigênio, isso. E, né? Enfim. Então, essa aqui, basicamente é o oxigênio que eles vão procurar, né? Vida como a nossa. São o espectro, né, do oxigênio molecular ou ozônio, mas em abundância, né? Por exemplo, ozônio em abundância maior, né? Não pouquinho, como acredita. Como tem, no universo tem, obviamente, oxigênio, né? Nós temos oxigênio. Desculpa, o que eu quis dizer é o seguinte, é que as estrelas, né, produzem o oxigênio, nitrogênio, carvão, todos os elementos da tabela periódica são produzidos, né, pelas estrelas, exceto o hidrogênio e o hélio, que já vieram desde o Big Bang. Mas os outros foram todos produzidos ou no interior da estrela, né? Ou na explosão de supernova, né? Os elementos com número atômico maiores que o ferro. Mas, então, é isso que... Então, ou seja, eu acho que vida, mesmo sem ser vida que possa nos contactar, ou que a gente seja... A gente vai achar muito rápido. Eu acho que já na década... Ou se não achar, é porque nós somos mesmo muito especiais. Que a Terra é realmente muito rara. Que tem, né, uma vertente... Tem os otimistas e os pessimistas, né? Tem falando dos mesmos astrônomos, tem os otimistas como eu, que acham, não, tá infestado de bactéria aí pelo universo afora. E os outros falam, não é bem assim, olha, para ter vida, mas qual não é seria só a água ali. especificidade que a gente teria de tão único? Então, porque ser único num negócio de bilhões e bilhões e bilhões não é um pouco pretensioso? Então, é porque tem um livro que chama Rare Earth, em inglês, e foi traduzido aqui para o português, chama Sós no Universo? Interrogação. E ele vai falando, cada capítulo, de uma das condições para que a vida, não só, porque a vida pode começar, mas não vingar. Claro. Né? Ou seja, a vida tem que começar e depois também tem que ficar tem que ser mantida. Né? E, por exemplo, a água líquida é a primeira, então tem que ter uma faixa de temperatura relativamente, né, não é nem entre 0 e 100, porque a gente não tem extremófilo, tem bactérias que sobrevivem até 100, até mais de 100, né? Nas fumarolas, né, perto de vulcões, enfim, ou vulcões submarinos. Mas precisa ter água líquida, né, temperatura, uma faixa de, obviamente as coisas estão ligadas, campo magnético que nos protege das partículas, solares, né? das partículas energéticas do vento solar que vem do Sol,
uma camada, hoje em dia, né, uma camada de ozônio que nos protege do ultravioleta, que é esterilizante, né? Tanto é que muita gente usa a lâmpada ultravioleta para esterilizar mesmo, né? Ou seja, coisas Matar. Esterilizar quer dizer matar. Matar a bactéria. Exatamente. Então, o Sol emite radiação ultravioleta, as explosões do Sol emitem radiação ultravioleta, então você precisa realmente ter a camada de ozônio para filtrar. Que filtra. Uma atmosfera, né, que filtra também né, a radiação, né, a raio-x, e campos magnéticos. Uma lua grande como a nossa, porque a proporção da Terra e da Lua, a Lua é um satélite muito grande em relação à Terra. Né? Júpiter, por exemplo, que é um planeta. E por que é importante a Lua nesse porque sentido? O que a Lua faz ela pode ter atraído cometas ou meteoros, servido meio que como um escudo para asteroides ou cometas que estavam vindo a não cair. E alguns bateram aqui, mas boa parte bateu na Lua. A gente vê que a superfície da Lua é cheia de crateras. Cada cratera ali foi um impacto. Um impacto. Você estava falando de Júpiter? Então, Júpiter também, um planeta grande, mais externo, e para defletir também cometas ou outros objetos. Precisaria ter um planeta para puxar os cometas para lá. Para longe, para fora. E isso a gente observou, acho que foi em 94, né, que caiu um cometa, né? Foi tudo fotografado, né? Tudo acompanhado pelos telescópios, né? A queda do cometa em Júpiter. E Júpiter, campo magnético, tem mais alguns fatores. O eixo de inclinação da Terra também, né, que tem caso a gente não tivesse as estações do ano, né, que são. Então, mas caso a gente não tivesse o eixo de inclinação também, né, a gente ia ser mais chapadinho, mas a vida estava lá. Não, o que ia acontecer é que, vamos dizer assim, ia ser sempre quente no Equador aqui, e sempre frio ali e tal. Nas talvez zonas não tivesse mais diversidade. Isso, você não ia ter as estações do ano. Não ia ter as estações do ano. Não é tão grave. Não, essa não era muito. As outras também não são tão graves, mas são diversos fatores que vão adicionando. E aí tem gente que acha que somar tudo isso só aqui. É que é menos provável de você achar isso em outros sistemas. Não, sim. Até acho que faz sentido, né? Tá certo? A questão é que os números dos bilhões, Muita coisa. Aí sobra. Alguma não é possível que não sobre, não é isso? Achar que só um... Como você falou, já só falei, um né? desses bilhões parece um pouco, né? Difícil, estatisticamente muito difícil de defender, não é? Não, sim. Uhum. Porque se fosse um número pequeno, você ainda fala, mas um número absurdo e tal, não é possível que não tenha outro, né? Não é porque, por exemplo, 1% de 100 bilhões é 1 bilhão, né? É bastante. Aí 1% de 1 bilhão... Isso, então, é bastante. São 10 milhões, ou seja, é uma coisa... Exatamente. Mas tem gente séria que defende que a gente é único. Ou é uma coisa raro. Mais religioso. Não, assim, não, no sentido, não, isso não tem nada a ver, né? Não, até porque a igreja, né, pelo menos a igreja católica, não tem problema nenhum com a existência de vida em outros planetas. Não tem problema. Isso não vai contra a existência de Deus, né? Deus fez a vida aqui, fez a vida também em outros planetas. A igreja não tem problema com vida em outros planetas. Ah, é? É pelo menos o que eu já ouvi. Até agora. Até apareceu. Até apareceu alguma coisa. Então, faz sentido também, né? Quer dizer, Deus criou o universo, pode ter criado a vida em qualquer outro lugar, mesmo que seja diferente, mesmo que não tenha a ver e tal. Tira um pouco... A semelhança, né? Exatamente, porque a gente foi criado, mas tem que ser igualzinho nós. Se o cara lá for parecido com o ET, não vai dar certo. Aí já é bem mais difícil, né? Aí já é bem mais difícil você dizer que lá vão acontecer... Até porque aqui, né, foi tudo muito aleatório, né? A teoria da evolução de Darwin... Não, tentou aqui, não deu certo, vai para lá. E, por exemplo,
o que seria da Terra, por exemplo, se aquele cometa não tivesse caído aqui há 65 milhões de anos atrás? Os dinossauros poderiam estar por aí até hoje e os mamíferos grandes nunca teriam surgido, né? Porque tinha mamífero, mas eram todos... Ratinho. Tudo bem pequenininho. Foi o que sobrou. Né? Foi quando aí acabou a competição, né? Que os dinossauros que dominavam. Aí os pequenininhos puderam, né, se proliferar e reproduzir e evoluir. E que né, foi evoluindo até chegar nos hominídeos. Aonde a gente está. Você estuda o Sol, você estuda o aquecimento também que está acontecendo a partir da gente e estuda como evitar isso ou não? Olha... eu às vezes já fui chamada para falar... Porque o Sol tem uma relação direta com isso. O aquecimento global, tá que eu não sei como as pessoas ainda querem tapar o Sol com a peneira, né? Literalmente falando, e dizer que não está acontecendo. Não, está acontecendo. Não tem como. E o Sol está contribuindo, como é que fala? Ao contrário, porque o Sol está menos ativo do que ele poderia estar. Então, ele é uma época menos ativa, né? Mas ele vai voltar, né? Ficar ativo, não é? Então, não ele tem um ciclo né? de 11 anos e os ciclos vêm diminuindo de intensidade. O ciclo também está associado... O brilho do Sol varia de 0,1% em época de máxima atividade e em época de mínima atividade. E não só isso, como conforme os máximos de atividade vão diminuindo, significa menos irradiação, menos fluxo solar aqui na Terra também. Tá? Então, é pouca coisa, mas não dá para pôr a culpa no Sol, porque o Sol está indo na direção dele. oposta. E ele está diminuindo, mas como você falou, ninguém falou que daqui a 50 anos não vai aumentar de novo, porque isso é uma coisa que varia. Claro. Então, ou seja, mas não adianta falar, não é o Sol, não. É a quantidade de gases de estufa, gás carbônico, metano. Bom, a água é um gás de efeito estufa, mas isso a gente não tem o que fazer. O planeta tem água e a gente precisa, e já tinha água, ou seja, não é a água que está modificando. O que está aumentando muito é justamente o gás carbônico, né, por conta da queima de combustíveis fósseis. O Brasil é um grande produtor de gás carbônico pela queima de floresta, desmatamento. Ou seja, acho que a última vez que eu tinha visto, já faz um tempo, isso era o 10º maior produtor de gás carbônico. Gado, né? A gente sabe que o gado também, metano. Também, né? De boi, porco, enfim, ovelha. Carnes em geral. Ou seja, a gente tem que realmente reduzir o consumo. E nesse processo, tinha gente que falava, não, vamos colocar escudos, não sei se você deve ter ouvido falar isso, né? Que uma coisa nós temos que mudar o nosso hábito de vida, porque senão não vai dar certo. O jeito que a gente está vivendo vai dar errado. Eu acho que é mais fácil isso do que colocar escudos. Mas aí tem gente que fala, vamos colocar coisa que reflete a luz do sol, não é isso? Milhares de soluções, aspas, tecnológicas, para tentar diminuir a incidência de luz. Isso. Não é isso? Sim, faria efeito, né? Mas também o fato de a gente ter menos luz não teria algum problema? O fato da gente conviver com uma incidência de luz menor? Quer dizer, não sei. Eu imagino que sim, principalmente para as plantas, né? Então, que mas precisam ainda vai dar da na luz gente. do sol para fazer a fotossíntese, né? Para produzir o oxigênio que a gente respira. Eu acho que é mais fácil diminuir o consumo de carne, usar energias renováveis, né? Por exemplo, o Brasil tem muito sol, né? Usar painéis solares, usar veículos elétricos. Quer dizer, a gente já usa a nossa energia mais de hidrelétrica, né? Do que de queima de carvão, como é nos países da Europa, né? Mas mesmo assim, eu acho que é mais factível, né? Tipo, vamos usar mais transporte coletivo, bicicleta, enfim, esse tipo de coisa eu acho que é algo mais factível. Porque tem um grande problema também,
é que o efeito estufa é um efeito que uma vez que ele comece, ele só vai crescendo, só porque ele se retroalimenta. Por quê? Porque conforme a temperatura do planeta aumenta um pouquinho, o gás carbônico está aprisionado nas rochas, né, no fundo dos oceanos, começa a ser liberado. Então, ou seja, o gelo, né, também. O gelo derrete, aumenta. Então, ou seja, é uma coisa assim que você vai um pouquinho... Tem gente que diz que se passar de um determinado limiar, a gente fica incontrolável para a catástrofe. Aí, você acredita nisso também? Então, eu acredito, ou a sei lá, você física concorda? diz isso. Eu não sei se a gente... Eu não acho que a gente já chegou lá, nesse limiar. Mas, por exemplo, Vênus, que é um planeta gêmeo da Terra, tem o mesmo tamanho, a mesma massa, só que está mais perto do Sol. Mas mesmo, o fato, tudo bem, então já era para ser mais quente mesmo, porque está mais perto do Sol. Mas não com uma temperatura de 400 graus centígrados na sua superfície, que derrete chumbo. Mas por que é isso? Porque tem uma nuvem na atmosfera 90 vezes a pressão atmosférica que a gente tem aqui agora, né, na Terra, e uma nuvem muito densa de gás carbônico. Então, ou seja, Vênus é um exemplo... E se sabe por que chegou aí? Não se sabe se foi vulcanismo, né? Porque Vênus tem vários... não se sabe se é vulcanismo e atividade geológica ou se é resultado de impacto de cratera, né? As crateras que são observadas são por causa de impacto no passado. O que foi? Mas Vênus é o exemplo de um planeta em que o Como efeito a gente estufa pode ficar... deu errado. Marte assim, também, as pessoas falam que é isso, que os ventos solares varreram a atmosfera. Isso. E ele aí ficou tem sem... Mas aí é o oposto, lá é uma atmosfera super tênue. Em Vênus é uma atmosfera super densa e quente. São os opostos. São os opostos. Mas Vênus não era para ter essa coisa tão quente, porque lá sim aconteceu um efeito estufa irreversível e que a coisa deu muito errada. E o nosso planeta, se começar a esquentar, ele vai se reajustar. Vai derreter as geleiras, né? Ou seja, a temperatura média vai subir. Ou seja, o planeta, enquanto planeta, vai se reajustar. O problema somos nós, não é o planeta. Nós que não vamos, né, conseguir acompanhar, por exemplo, se a temperatura passar de 100 graus. Né? Mas vai fazer isso? Não vai fazer isso. Se for um efeito descontrolado que não tenha como reverter, vai embora. Vai embora. E acontece como Vênus, aí você vai indo. Você vai, porque esse que é o problema, porque quanto mais você aumenta o dióxido de carbono, mais você libera quanto mais mais. você aumenta a temperatura, você libera mais o dióxido de carbono. Que aumenta mais a temperatura, Você entendeu? É um ciclo que se retroalimenta e vai indo descontroladamente. Esse é o problema do efeito. Por isso que as pessoas querem colonizar outros planetas para fazer a mesma coisa com os outros planetas. Não é isso? O Elon Musk quer colonizar outro planeta para fazer igual, para destruir outro. Apesar de que lá em Marte precisa um efeito estufa aí para dar uma esquentadinha. Quer dizer, o efeito estufa, por exemplo, o nosso planeta, a gente já tem um efeito, que a temperatura média do planeta é mais ou menos 15 graus mais quente do que seria se não tivesse atmosfera. Então, um pouquinho... É importante, claro. Claro. Porque serve para esquentar, para manter uma temperatura agradável, né? Tudo isso, para a vida poder existir. O problema é se a coisa vai... né? Aumentando. E o pessoal, o efeito estufa é só esquentar. Eu falei, não é só esquentar. Você tem mais furacões, você né? tem né, temperaturas, quedas muito bruscas e depois aumenta, ou seja, é uma coisa mais caótica, mais descontrolada, né? Esse que é o problema. Mas, obviamente, tudo tendendo para que vai aumentando, né? E existe, nos últimos 150 anos, desde a Revolução Industrial, já foi medido um aumento da temperatura média da Terra, que já está em quase 1 grau, né? É que quando você fala 1 grau, parece uma porcaria. Mas o mas crescimento 1 grau, é exponencial. quando está 23 para 24, não muda nada. A temperatura média não, eu no sei, planeta. Mas você entendeu? E o que se nota é que a temperatura vem crescendo assim, exponencialmente. Não é porque antes existem, né, os registros dos últimos 1000 anos, mais ou menos. E aí nota que a temperatura da Terra, média da Terra, e o brilho do Sol acompanhavam. Quando um sobe, o outro sobe. Quando desce, o outro desce. Vai indo assim ao longo dos últimos do último milênio.
E aí chega na Revolução Industrial, no meio do século XIX, e a coisa se desgruda totalmente. O Não sol, tem como nada eu a falei, ver. até O meio sol que tá dá uma queda. brilhando menos. E a temperatura. Quer dizer, essa queda é temporária, tá? Como eu falei, não é que o sol vai. Não, Para não, sempre. de jeito nenhum. É. Ele não está apagando. Não, é. não. Provavelmente talvez daqui a uns 100 anos ou 50 anos aumente. E também é coisa pouca. Mas que afeta o nosso clima, com certeza, né? Qualquer mudança no sol afeta o que acontece aqui na Terra, em termos de clima, né? E a ideia de negar essa influência... É ganância, né? Ponto. Minha interpretação, né? Pode ser um pouco simplista. Mesmo que seja um suicídio, porque no final... Ou então aquelas pessoas falam assim, se acontecer isso aí eu já vou estar morto mesmo, dane-se, eu quero mais viver bem, ganhar, sei lá, não quero, né, ter que andar de bicicleta, ou sei lá, não quero parar de comer carne, ou ter ou devastar, né, grandes regiões para fazer pastagem na Amazônia, enfim, esse tipo de coisa. Você acha mesmo que a gente vai conseguir mudar a consciência das pessoas a esse ponto? Porque você falou, é mais fácil isso do que fazer a coisa tecnológica. Eu já acho o contrário. Eu acho que é mais fácil aceitar escudos do que as pessoas mudarem Não, sim, provavelmente as pessoas vão mudarem começar os seus assim, comportamentos. vou comprar um ar-condicionado potente e poluir mais ainda, né? E aumentar mais ainda a quantidade de gases, né? De efeito estufa na atmosfera. Mas sim, a gente sabe, tem as pessoas que estão mais preocupadas com o próprio umbigo. Então, mas você tem esperança que a gente consiga, não sei se a palavra é essa, se é esperança, você acredita que a gente vai conseguir sair dessa? Não, isso eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, vamos dizer assim, os sinais estão começando, né? Vai chegar uma hora que não vai dar, né, mesmo para os governantes ou para as pessoas que negam, não, isso não está acontecendo, né? Ou seja... Não, eles falam que está acontecendo, mas a questão, eu acho que a gente já não está mais na fase, fora os malucos, não está na fase da negação, né? Fora os malucos, mas assim, mas também não está acontecendo, as atitudes não estão sendo na velocidade, pelo menos sim. na velocidade necessária para evitar os problemas, não é? Precisa de uma maior conscientização. Uma velocidade de atitude, porque o discurso hoje... Você fala, as pessoas, realmente e tal. Bom, mas quem está fazendo de verdade, não é? E também tem um problema um pouquinho maior. Você pode fazer, eu posso fazer, mas se o cara lá em outro planeta, outro planeta não, outro país não fizer, não adianta nada, não é isso? Tanto é que, por exemplo, os países europeus, principalmente os nórdicos, eles são muito mais conscientes, né? Mas eles vão afundar junto. Vão independente disso, não é? Sim. Você vai afundar junto, porque se os americanos não fizerem, que são os maiores produtores, com né, a China também, né? Poluidores, China também pelo, né, o número de habitantes que tem. Então, não adianta muito você ter consciência ou, quer dizer, não é que não adianta muito, não é isso que eu estou falando. É que ou é uma coisa que acontece... Global, tem que ser global. Global, porque não é do meu país, né? Ou da minha cidade, ou da minha... Ou tanto faz. Que eu acho que essa é a dificuldade, talvez, por isso que eu falei, eu acho que é mais fácil botar uns trecos lá, a dificuldade de fazer 7 bilhões de pessoas, mais tarde 9 ou 10 bilhões de pessoas, acharem, não, agora vamos cuidar disso aqui, todos nós ao mesmo tempo. Eu nunca vi acontecer com muito menos, né, de gente. Nem numa torcida do mesmo time você consegue fazer isso. Então eu tenho um pouco de, não sei se é uma palavra ceticismo, mas acho um pouco difícil a gente conseguir fazer isso. Não, você tem um ponto de vista, não é um ponto de vista, você tem razão disso. Porque de fato, ou é todo mundo, ou não adianta. Ou a grande maioria. Tem que ser muito importante, né? Uma quantidade muito grande de gente. Sim, né? Sim, tem que ser a maioria, a grande maioria. Tipo assim, quem não quiser fazer nada tem que ser assim uma minoria bem que não pouquinho. vai afetar. Exatamente. Em escala global. Mas não sei, essa história aí dos escudos... Não, eu sei lá, eu não estou defendendo, hein? Pelo amor de Deus. Eu nem tenho condição de dizer o que é bom ou o que é ruim, mas tem gente que pega, vamos pegar gás carbônico e enterrar, não é isso? Vamos pegar
enterrar, assim, né? Enfiar lá embaixo. Tem um monte de, pelo menos, Sim, eu imagino assim, um monte de maluquice, assim. porque isso que é uma diferença do ser humano, né, do Homo sapiens, para os outros animais. Nós somos muito pouco, vamos dizer assim, em termos adaptados para o meio ambiente, né, se a gente for comparar com outros animais, seres vivos que tem aí pelo planeta. Mas o que é que a gente faz? Por nós temos um cérebro grande, em relação, né, relativamente aos outros animais e, portanto, inteligência, a gente muda Transforma o ambiente ao redor Ah. para que a gente, né, por exemplo, os animais, os mamíferos que têm pelo por causa do frio, a gente não tem problema. A gente desenvolveu roupa, casaco, ar-condicionado, né, por exemplo, ar-condicionado para o calor, aquecedores para o inverno. A gente vai mudar. Ah, eu não consigo correr tão rápido quanto uma chita. Não tem problema. O guepardo, desculpe, em português. O guepardo. Não tem problema. Eu crio carro, eu crio bicicleta, eu vou a cavalo, né? Antes de ter Enfim, não sei voar. Não tem problema. Eu criei, né? Crio avião, crio helicóptero. Então, enfim, a gente vai mudando. Mas, obviamente, isso tem um preço. Até o momento que... E a gente vai afetando o meio ambiente, né? Então... Mas eu concordo com você, que provavelmente tem muita gente que pensa, dane-se, né, que vai esquentar. Eu vou criar assim. um ar-condicionado global, né, algo que vai refrigerar em larga escala o país. De repente, pode até ser que alguém realmente invente algo nesse sentido. Sei lá, algo que, como é que fala, absorva, né, o excesso de gás carbônico da atmosfera, né, não sei. Tecnologia, né, a gente não sabe também o que vai... Bom, a gente está num momento bom para eu ir fechando assim, e pedir para você me dizer quem você acha que nós somos, nós humanos, quem somos nós? E o que a gente está fazendo e quem que nós somos? Uou! Isso é uma questão científica, isso é uma questão filosófica. Que né? também é. Mas de qualquer maneira é do teu ponto de vista que interessa. Porque aí você tem, né, várias ideias, né? Escolhe uma, aquela que te parece que exemplifica um pouco a tua experiência de vida e como você vê as coisas. Porque, na verdade, eu sempre oscilei, né, entre acreditar em Deus, não acreditar em Deus, acreditar em outras vidas, não acreditar em outras vidas. Agora eu estou no momento crente, né? Ou seja, não, eu acho que tem alguma coisa além do que a gente vive aqui. Tem, né? Não necessariamente um ser supremo, mas tem algo além do corpo físico. Tem além do corpo físico, tem se é alma, se é energia, se é um Deus, enfim, que existe algo além. E aí meio que vai nessa, mas a gente está aqui só para isso, para comer, né, trabalhar, né, envelhecer e morrer, é isso que é a nossa... Eu acho que não. Não necessariamente eu vou dizer, mas tem então um plano maior para nossas vidas. Eu falei, não sei, porque, por exemplo, eu conheci, quer dizer, obviamente eu sempre conheci, mas que eu fui mesmo ler mais e tentar entender melhor a doutrina espírita, né? E eu achei, em termos assim, vamos dizer assim, do que eles pregam, muito interessante. Que é tipo, não, você vem para você evoluir enquanto pessoa, para se tornar uma pessoa melhor, né? E aí pessoa melhor tem a ver com você ajudar os outros, cuidados, enfim. E aí você, só que uma vida só não dá. Aí, embora eu também acho que é tipo, não vou deixar, tipo assim, aqui eu posso fazer o que for, porque eu vou ter outras oportunidades. Mas também não. Vai que não tem, né? Então, vai que... Então, seja, o hinduísmo também tem a reencarnação. Isso também, não. Né? Tem. Então, várias religiões. O cristão também, né? Tem depois, né? Lá, mas é só lá no juízo. Uma vida lá fora, não volta. Isso. Só no juízo final. Não só volta. No dia do juízo final. Mas, enfim, então, seja... Mas eu também... Mas eu não gosto de... Eu gosto também de aprender, mas eu não preciso... Quer dizer, não é que eu não precisaria de várias vidas para evoluir, para melhorar, mas eu falo assim, eu tenho que tentar
fazer aqui, agora, né? Eu também Então tenho você acha muito o quê? isso. Que nós somos almas ou energia, seja lá o que for, tentando evoluir, é isso? Eu acho que... Ou tentávamos, assim, dar o melhor de si. Enquanto, para mim, dar o melhor de si é também ajudar os outros, sabe? Assim, é aquela coisa de... Aí entra até na parte cristã, né? Amar o próximo, enfim, de fazer, melhorar, sabe assim? Melhorar o seu entorno, melhorar as pessoas com que você convive. Eu acho que isso é uma coisa importante. Seja através de ensinar, né? Por exemplo, eu sou professora, então vou ensinar, vou tentar, né? Tudo bem que eu ensino astronomia, eu ensino física, né? Na graduação. Mas enfim, tem essa coisa de você também tentar dar o melhor de si para os outros, tendo ou não uma vida depois ou não, eu não me fio nisso, assim, né? Como é que Vinícius já falou, né? Como é que é? Como é que ele fala? Só assinado por Deus, né? E reconhecido em cartório. Né, que tem outras vidas. Mas sim, eu acho que essa aqui, vamos dizer assim, se você for pensar assim, por que nós estamos aqui, né? Eu acho que se eu pudesse responder, eu diria seria para isso, para tornar a vida das pessoas com quem você convive melhor, né? Para poder... acho que seria por aí. Tá bom, tá ótimo.